A minha pergunta-chave de hoje para vocês é: você já teve a sensação de ter feito muitas coisas, até mesmo organizado o seu dia, organizado a sua semana, mas chegar no final do dia com aquela sensação de que você não fez realmente nada que te tirou do lugar? Riscou a lista, mas está cansada e sente que não produziu realmente coisas que vão levar você para o próximo nível. É como se você tivesse passado o dia inteiro com tarefinhas operacionais, com coisinhas. Você fez várias coisinhas, mas aquilo que você precisava fazer, você não fez. Eu sempre falo que isso é como se você estivesse correndo no esteira. A esteira faz seus pés mexerem. Você faz esforço, você sua, você se cansa, mas você continua vendo a mesma coisa. Quantos aqui já passaram por isso? Eu quero te dizer uma coisa, minhas queridas. Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo. Você pode, inclusive, ser uma pessoa focada. Talvez isso que você sinta não seja falta de foco, não seja procrastinação. Muitas mulheres aprendem a se organizar para estar ocupadas e não para ter resultado. Você pode ter um projeto, um sonho maravilhoso, se esforçar, se dedicar, dar o seu melhor. Realmente fazer ali o seu melhor. Cara, mas se isso não te trouxer resultado, você sai daqui do topo da montanha-russa e desaba. Você não tem vontade, você fica para baixo, você começa a questionar se aquilo era seu propósito. Resultado é o que move. Deixa eu contar a história. Eu tenho uma aluna e essa aluna me pediu ajuda para o Instagram dela crescer. Ela me pediu ajuda, mas no fundo ela não queria se envolver, ela não queria gravar, ela tem um negócio no ramo da beleza. Ela falou, Pri, já fiz um monte de coisa, já contratei empresa, não funciona, não quero. E era super controladora, super insegura, queria tudo perfeito, cenário perfeito. Eu falei assim, olha só, vou te ajudar. Eu olhei para ela e falei, mas tu vai ter que confiar em mim. E aí eu dei algumas orientações para ela de como deveria ser esses vídeos. E acredite se quiser, nós organizamos todo um roteiro, eu ajudei ela com isso. Em menos de 24 horas, e bem menos, ela postou 11, quando foi por volta de 9 da noite, o vídeo estava com 12 mil visualizações. Exatamente na data de hoje, dia 1º de abril, né? Não é mentira isso. Ela está com 25 mil visualizações nesse vídeo. Ou seja, o vídeo viralizou e todos os outros 2 que entraram em seguida viralizaram. Agora, minha filha, você tem que ver aquela mulher desanimada, que não queria gravar, que não queria mostrar funcionário, que não queria mostrar nada, que tinha com medo da vassoura que estava aparecendo. Ela não quer parar de filmar. Resultado move. Então não adianta eu te ensinar um monte de coisa, seja isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo. Se você não tiver resultado, você vai desanimar. Então você precisa aprender a trabalhar certo. Você precisa organizar a sua vida, não é para você ficar ocupada. Tu tem resultado assistindo essa aula de qualquer jeito? Tem resultado assistindo a aula fazendo outras coisas? O que eu vou falar aqui tem entrelinhas que você vai ter que pegar para você entrar num novo nível de realização. Eu estava conversando com outra amiga que também trabalha com digital, fez um super lançamento, gastou dinheiro, gastou muito tempo, gente, porque esse negócio de lançar produto digital, é fácil, trabalhar na internet é muito fácil. Não é. Respeita a nossa classe. Não é não, gente? O tanto de coisa que tem que fazer, gravar, decorar, estudar, o tudo que tem que estar funcionando, o tanto de imprevisto, não é fácil. E ela falou, meu Deus, eu tive muito trabalho, mas eu não vendi. Não foi bom. E ela estava desanimada. Ela queria largar. Ela queria parar. Mas, por isso, o que eu tô falando para vocês é o seguinte, não importa se você é contadora, se você tem salão, se você é dona de casa, se você trabalha com o que for, se você vende pipoca, se você vende churrasco, se você não aprender a organizar a sua vida para ser uma realizadora e só se manter ocupada, você vai continuar no mesmo teto de resultado. Então, primeiro princípio é esse. A gente é ensinado e nós criamos programações mentais, nós calibramos o nosso cérebro para fazer coisas superficiais, rasas e rápidas, porque isso libera uma dopamina danada. Eu vou te ensinar nessa aula maravilhosa e rápida a quebrar um vício que o seu cérebro adquiriu ali no subconsciente, ali num lugar que você não acessa e não tem muita clareza do que está acontecendo. Eu quero te ensinar a quebrar esse vício
de viver e fazer tarefas inúteis. Por muito tempo, eu me peguei fazendo tudo, menos o que eu tinha que fazer. O tempo que eu tinha que estar prospectando, vendendo, criando produto, organizando a minha empresa, eu estava viciada em microtarefas. Eu estava viciada em controlar pequenas coisas que não estavam me levando para lugar nenhum, meu Deus. Então, antes de abrir a caixa preta, você já sabe, curte essa aula, aperta aqui no joinha. Ô, joinha abençoado, aperta nele. Vai apertar. Aperta. Aperta no joinha, porque é importante. Eu vou abrir aqui para vocês esse conteúdo aqui. Eu nunca abri nenhuma aula, viu? Coisa nova. Eu tô sempre estudando para trazer coisas novas para vocês, gente. Eu só penso em vocês, só amo vocês, minhas alunas. Então, bora lá. Sabe por que, meu amor, você é tão viciada em ver teu feed, ver as curtidas, em ver e-mail, em lavar louça, em organizar a pasta do computador antes de fazer o que importa, em fazer pequenas coisinhas. Você vai fazendo pequenas coisinhas antes de fazer o que tem que fazer, sabe? Você pega as tarefinhas mais fáceis e vai fazendo. É quando você vê das 5 horas da tarde, não dá tempo de fazer mais nada. O seu cérebro está viciado em dopamina barata. O que é dopamina, Pipi? Dopamina são ações que te dão prazer imediato. Estamos completamente viciadas em dopamina. Tem gente que está aqui assistir uma aula, sai da aula para começar a rolar o feed. Porque aquilo te dá uma sensação imediata. Agora vai me dizer, estudar para um concurso dá um prazer imediato. Ir para academia dá um prazer imediato. Estudar, sentar, ligar o Instituto da Mulher Realizadora e dedicar ali 30 minutos para estudar, para crescer, para ouvir umas coisas, dá prazer imediato. Não dá não, gente. Seu cérebro não quer isso não. Porque essas coisas que eu mencionei, elas vão dar um prazer e uma realização depois. Aí você estudou para o concurso, aí você passou. Aí você ficou 21 dias em jejum, em abstinência, acordando cedo com as olheiras. E depois você vai colher milagres extraordinários. É depois. Só que o seu cérebro não quer depois. Você vicia em dopamina barata. O seu cérebro, ele não diferencia se você riscou da sua lista. Se você riscou fechar um contrato de 10 mil ou comprar detergente. Para ele, o prazer, o ápice dopaminético está no check. Eu já fui viciada em check. Eu botava até assim, acordar, dormir, respirar e ir no banheiro, só para riscar depois, gente. Porque isso é satisfatório. Tá? Então entenda isso. O seu cérebro não foi criado, não foi desenvolvido para você ser rica, para você ser realizada, para você bombar na sua vida. Não, ele foi feito para tu sobreviver. Então ele está economizando energia, ele não te quer aprofundando nada. Ele não te quer curtindo um trajeto plano, um trajeto tranquilo. Não, minha irmã, o teu cérebro quer que tu não desmaie no trajeto, entendeu? Não quer trabalho, quer coisa rápida, quer manjaro, quer Instagram, quer fazer um negócio e já carrega no outro dia, entendeu? Tudo que foge desse plano de resultado imediato, o que ele faz? Ele faz você não fazer. Isso se chama um estelionato emocional. Você se ocupa com um monte de coisa para fugir daquilo que é importante. Eu tinha um problema. Quem aqui trabalha híbrido? Quem aqui trabalha home office? Quem aqui trabalha dentro de casa? Tá? Eu gravei um vídeo sobre isso que vai sair no meu canal maravilhoso, bem profundo. Eu fui lá nas entranhas desse assunto e trouxe. Mas eu vou falar aqui para vocês que vocês são privilegiados. Eu tinha uma questão muito séria. Eu só conseguia sentar aqui para trabalhar quando a casa tivesse arrumada. Se tivesse uma louça, se o chão tivesse sujo, se o quarto tivesse bagunçado, se os brinquedos estivessem na sala, não adianta. Eu não conseguia produzir. Eu não conseguia liberar nada. Eu não conseguia fazer nada. E aí eu comecei a atender mulheres, estudar, terminei a pós, neurociência, entender, meu Deus, o que é o problema? Eu sou controladora, eu tenho um toque, eu sou perfeccionista. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Imagina que você é um computador de última geração, aquele MacBook potente. Paulinho tem um. Eu só não tenho porque eu não gosto de mexer nesse Mac, ver que esse computador, que os negócios são tudo diferentes. Mas eu não vou questionar a potência do computador. Escuta, imagina que você é um computador de última geração, perfeito. E você abre no computador várias abas ao mesmo tempo. Eu sento, eu abro bem umas 15. Eu preciso assim, meu processo mental. Quando você faz isso,
Você está fazendo com que a sua memória RAM, o seu desempenho, fique mais lento. Aguenta. Para você funcionar, você precisa ter memória RAM livre. A memória RAM precisa estar livre. Então, quando você arruma o visual, você arruma a casa, você arruma a cozinha, você limpa, tira os brinquedos, é como se você estivesse tirando essas abas, limpando e fazendo com que o seu sistema operacional funcione melhor. Qual que é o problema aqui? O problema é você querer fazer uma faxina na sua casa. Você querer arrumar sua casa inteira e sentar para trabalhar 5 horas da tarde. Não existe mais você nesse momento. Você está cansada. Você gastou sua energia. Você não produz. Aí você fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Claro. Você faz o tempo, fica cuidando de casa o tempo todo. Então, o que você tem que fazer? O mínimo necessário para funcionar. Eu criei o meu ritual. O meu mínimo necessário é abrir todas as janelas, cobrir a cama, arrumar a cama, organizar a louça. Se o Paulinho não lavou, geralmente ele lava, mas se ele não lavou, limpar, botar prato com prato, copo com copo, tirar o lixo do banheiro, tirar o lixo da pia, tirar o grosso dos brinquedos, enfiar em algum lugar que eu não veja, botar um cheirinho e pronto. É o meu mínimo. Quanto tempo você gasta para fazer isso? 30 minutos. Em 30 minutos, eu limpo a minha memória RAM. Eu limpo aquilo que está desorganizando minha mente. E eu tô aqui, ó. Eu preparo aula, eu gravo vídeo, eu vendo coisa, e eu converso, eu aconselho, eu escuto os 300 áudios que vocês me mandam, eu escuto e respondo. Eu tô disponível. Só que tem muita mulher que se esconde. Como ela tá viciada em dopamina barata, e escrever um livro, desenvolver um projeto grande vai demandar energia, ela começa a fazer pequenas tarefas. Outra coisa que eu também fazia muito, como quando eu organizo minhas demandas por tempo, eu faço isso. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer essa semana. Eu organizo lá no domingo ou na segunda. Tenho lá uma lista. Eu pego essa lista, quem é aluna de mentoria individual sabe fazer isso. Eu acho que Elaine, tem algumas alunas minhas aqui de individual que já fizeram. Eu pego essa lista e eu crio 3 blocos. Coisas de 5 minutos, coisas de 15, coisas de 30 minutos ou mais. Eu faço uma análise temporal de quanto que eu vou gastar para cada demanda. Aí eu descubro o seguinte, a lista de 5 minutos, ela é enorme. A gente tem muitas coisas pequenas para fazer no dia. Responder fulano, fazer um orçamento, marcar com alguém. Tem muitas coisas pequenininhas. A lista de 15 minutos, ela é média. A lista de 30 minutos, ela é mais volumosa, menos que 5 minutos, mais que 15 minutos. Mas a lista de 30 minutos é a lista que a gente mais foge e que mais procrastina, sabe por quê? Porque você gastou tempo fazendo coisas de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 5 minutos. E a de 30, tempo. Porque uma coisa de 30 minutos, às vezes, por exemplo, ela tá lá, não é 30 minutos, é 30 a mais. Escrever um capítulo do meu livro. Vou levar mais de 30 minutos. E eu não vou precisar só de 30 minutos, porque você não precisa só de tempo para fazer qualquer coisa na sua vida. Você precisa de tempo e de energia. Quem é que escreve um capítulo de livro esgotada, cansada, arrasada, acabada, triturada? Capenga, xoxa? Quem? Quem é que desenha um projeto de uma consultoria, de uma aula? Quem é que consegue fazer o fechamento financeiro do mês? Doida para comer um chocolate para ir embora porque tu tá cansada. E aí, se piorar, tu não toma um suplemento, você não faz uma atividade física, então você nem tem energia para inventar tais coisas. Então, você tem uma procrastinação disfarçada e uma sensação que você foi muito produtiva. Você zerou a sua lista de 5 minutos. Só que a sua lista de 5 minutos não te leva para a prosperidade. A sua lista de pequenas tarefas, você fica ali, às vezes, no Canva, 1 hora para fazer um post que não dá um like. Quando uma ação te dá muito trabalho e não te dá resultado, para imediatamente fazer. Para de fazer, tá errado. Muda a estratégia. Faz um vídeo seu falando uma piada que vai dar mais visualização do que um post do Canva, que tu quer que fique lindo, mas que não te traz nada. Então, entende que você tem tarefas que você está no automático para fazer, que você se sente bem quando faz, mas que você está aí reclamando porque você não está tendo resultado na sua vida. Sua conta bancária não está aumentando. Eu gosto quando a gente abre as inscrições para a comunidade, para a escola, para o instituto, tudo isso que vocês conhecem, porque a gente se força a pensar no futuro. Então, a gente abriu agora
A gente fez aquela imersão de 5 horas, gente, que para mim foi um super projeto, foi algo que eu tenho o maior orgulho, deu muito certo, foi muito produtivo, foi muito importante aquilo. Mas com aquela aula a gente lançou mais o quê? Nós vamos fazer um evento presencial, já está com data marcada, dia 25 de julho, aqui em Brasília. Então, a gente já... Isso são coisas grandes, gente. Esses itens estavam na minha lista de 30 mais. Eu tive que parar. Ontem eu falei, Priscila, sem vergonha, tu vai sentar essa bunda nessa cadeira e você só vai pegar a sua lista de 30 minutos. Eu zerei ela, gente. Eu tinha livro para revisar, tinha três escritoras da nossa editora para revisar, para ajustar livro. Eu tinha roteiros para escrever, que eu estava enrolando. E eu consegui. Não estava enrolando porque eu não queria fazer. Não estava enrolando porque eu não tinha foco. Não estava enrolando porque eu não tinha tempo. Mas porque eu me perdia nas pequenas tarefas. Todas as vezes que eu pego meu telefone, eu tiro um bloco de tempo só para zerar as mensagens. E eu já calculei, eu preciso de 30 minutos para um dia comum para fazer isso. Para responder quem eu preciso responder com atenção, ou para eu colocar na minha lista de tarefas para responder determinado momento, 30 minutos. 30 minutos que eu poderia estar fazendo outra coisa. E essas respostas poderiam claramente, tranquilamente, sem drama, esperar a noite. Eu quero que vocês pensem em tarefas que vocês estão fazendo e não está trazendo resultado. A gente tem um preço a pagar. Ou você vai vencer seus bloqueios e prosperar, ou você vai ficar no mesmo lugar fazendo essas coisas que te dá trabalho e não te dá nenhum prazer. Porque sem resultado, você não vai avançar. Quantas vezes eu parei a minha carreira, os meus projetos lá atrás, porque ninguém tá entrando na live, aí eu lancei um negócio, 2 pessoas compraram, 1 pessoa comprou, desanimei. Se tu desanima, você não colhe. Se tu desanima, você não recebe a coroa. Se tu desanima, você não recebe o troféu. Nem todo movimento é avanço. Escreve aí para mim. Nem todo movimento é avanço. Nem todo movimento é avanço. Se você se organiza e não sai do lugar, você está caindo em 3 erros. E presta atenção, porque eu preciso passar isso para vocês no máximo em 7 minutos. Primeiro erro. Você planeja o seu dia para ser uma versão Mulher Maravilha, uma versão mulher perfeita que não cansa, que entrega tudo pro chefe, que só tira 10, que responde todo mundo, que não tem TPM, que filho não fica doente. Você planeja para ser uma Mulher Maravilha, mas, meu amor, presta atenção. Quem executa é a mulher cansada, é a mulher real, não é a Mulher Maravilha, não, viu? Quem executa é a mulher real. Planeje o seu dia para o seu pior dia, não para o seu melhor. Se você... Ai, Pri, que horror. Tá doida? Como é que eu vou planejar meu dia para o pior dia? Sim. Planeje o seu dia como se naquele dia você fosse ter um dia difícil, no sentido de pouco tempo para fazer o que tem que fazer. Se eu te falasse, Elaine, você tem 1 hora por dia para fazer o que é importante para você. 1 hora a Elaine ia entender que não dá para ela perder tempo com aquela planilha que ela leva 3 horas para fazer. Que ela vai ter que criar uma solução para fazer essa planilha mais rápido, para que ela tenha tempo para o que realmente importa. O problema é que a gente é ótima para fazer tudo para os outros e péssima para fazer as coisas da gente. Você é um sapateiro que anda descalça. Excelente para os outros, cheio de ideias, cheio de soluções. Mas a gente tem muita dificuldade de analisar quando é para a gente, porque para os outros a gente é fria. A gente analisa fria e calculista. Nós olhamos para aquilo e falamos, Dani, mas é porque se você fizer esse ajuste, Dani, tem 200 Dani no nosso grupo. Dani, se você fizer esse ajuste, vai dar tudo certo. A pessoa faz e dá. Aí você fala, meu Deus, eu tô dando conselho pro povo, tá todo mundo prosperando, todo mundo se dando bem. Mas eu, a sapateira, ando descalça. Por quê? Porque você não olha fria e calculista para você. Você olha cheia de ferida, cheia de dodô, e você olha olhando para o passado, você olha para isso, você negocia. Isso é um papo sério, viu? Segunda coisa. Organização. Itens da sua lista. Não é para ser uma list. Uma lista do desejo. A lista das coisas que você gostaria de fazer no seu mundo ideal. Uma lista linda, que você bota na sua lista 39 milhões de coisas. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Você precisa parar de botar um monte de coisa nessa lista. Você precisa queimar essa lista. Se você tem muita coisa para fazer, viciado em dopamina rápida,
Você não tem energia quando for começar o que é importante. E aqui eu quero te dar um conselho. Comece o seu dia por com uma tarefa difícil e extremamente importante. Bota no relógio, Pomodoro, já ensinei vocês, Pomodoro. 25 minutos, sem celular, sem filho gritando, porta fechada, musiquinha instrumental baixa, um café, uma água, se maquia, fica bonita, fica gata, porque isso influencia. E fala, nos próximos 25 minutos eu vou pegar a tarefa mais difícil que eu estou enrolando para fazer. É um relatório? É uma planilha financeira? É um planejamento? É começar um livro? Sei lá o que for, comece pelo difícil. Engula o sapo pela manhã. E escuta uma coisa. Aí eu planejo minha semana, planejo segunda. Não adianta nada tu planejar essa semana. Botar tudo que tem que fazer, botar canetinha colorida. As canetinhas que eu falei pra vocês comprar. E não olhar mais pra isso. Olha pra minha cara, gente. É a mesma coisa de você decolar um avião e desligar o GPS no meio do caminho. Você tem que olhar pra sua lista. Você tem que fazer uma revisão. Você precisa ver onde você está sendo atropelada. Se você para de olhar pra sua lista, sabe que lista que você vai fazer? A lista dos outros. Pelo amor de Deus, gente. Você é a sua maior prioridade. Tu não faz as coisas pra você se você não tá bem. Tu quer ser boa pra quem? A sua energia, ela é finita. A sua energia mental, ela não é infinita, não. Imagina um tanque de um combustível de um carro. Cada micro decisão que você toma, o que você vai vestir, a mensagem que você vai me mandar, o direct que você vai responder, o filtro que você vai usar nos stories, sabe? O café que você tem que comprar, tudo é um furo no seu tanque. Você botou a melhor gasolina, mas furou o tanque. Não tem energia. Então, se você deixa essa tarefa temida, vou chamar de tarefa temida, a tarefa 30 mais, aquela que realmente vai fazer seu negócio crescer, sua empresa crescer, suas coisas prosperar. Se você deixa isso de lado, ou deixa para fazer isso 4 horas da tarde, você já gastou tudo, gente. Já gastou suas moedas de decisão. Comece o seu dia com você, pelo amor de Deus. Comece o seu dia com o que é mais importante. Com o seu devocional, com o seu treino. Ah, vou fazer depois. Não vai fazer. Tu tá enganando quem? Você não tem energia para fazer, Alecrim. Comece o seu dia com você e com Deus. Pegue as tarefas mais importantes. Eu tenho muita demanda no meu trabalho. Que espere. O que é importante para você? Comece. O resto vai esperar. A tarefa que você mais quer evitar, geralmente, é a tarefa que mais vai te fazer crescer. Anota isso aqui, ó. A tarefa que eu evito é a tarefa que vai mais me fazer crescer. Não adianta crescer se você não prioriza a tarefa. Não adianta querer crescer se você não prioriza e coloca no topo da lista para você executar. Vença o mais difícil primeiro, porque o resto fica só a descida. É uma vitória do seu dia, você já começa vencendo. Isso vai definir o tom de tudo que você vai fazer. Então, antes de você ligar o carro, meu amor, escolha o destino. O que vai fazer, hoje é quarta-feira, o que faria essa semana valer a pena de verdade? Não é o que deixaria a sua casa mais limpa, mas o que deixaria você mais perto do seu sonho. O quê? Você sabe que tarefa é essa? Você não sabe? Mulher organizada, mulher realizadora não é o que faz tudo, não, gente. É a que escolhe bem o que precisa fazer. Qual é a sua tarefa temida? O que você está procrastinando? O que você está empurrando dias para fazer? Pois então escreva o horário exato que você vai fazer amanhã. Você vai atacar essa tarefa. Eu quero ver o seu compromisso. Eu quero ver o seu compromisso com isso. Se você está comprometida com isso, escreva: estou comprometida a fazer o mais difícil primeiro. O mais difícil, o mais trabalhoso, desde que essa tarefa te leve para o lugar da realização.